Boletim Avante Meu Tricolor. Salve, salve, torcida tricolor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Avante Meu Tricolor. E aí, como é que foi esse feriadão de 7 de setembro? Deu pra descansar, foi viajar, desligou um pouco a cabeça de São Paulo, né? Foi curtir data FIFA, né? Não temos jogos. O tricolor está de folga neste domingo, estou gravando esse vídeo aqui no final de domingo, 7 de setembro já, mas teve notícia, hein? Teve notícia sim, você que ficou aí meio alheio, meio por fora, quis esquecer um pouco de futebol, né? Cansa, né? Todo dia, meu Deus, o São Paulo só dá problema, só traz desgosto. Não, calma, tem notícia sim. A gente aqui do Avante Meu Tricolor vai trazer tudo que rolou aí. Teve reviravolta em negociação aí, o São Paulo não conseguiu vender nem o Patrick Lanza pro time do Chipre. A gente vai contar tudo aqui, o que rolou nesse final de semana aí. A busca por um camisa 9, né? A gente já gravou vídeo aqui, quem viu já na sexta-feira, Rafael Emiliano gravou vídeo aqui sobre a procura de um camisa 9 e como ele adiantou lá no vídeo nosso aqui, o pessoal ia repercutir, ia atrás aí, ia surgir alguns nomes, mas a gente vai esclarecer tudo aqui, confirmando a nossa informação inicial aí sobre a busca. Após a frustração ali do Marcos Leonardo, eu sei, você não quer mais ouvir falar disso, eu vi uns tweets hoje aí de informação de Marcos Leonardo, o torcedor só faltou mandar o repórter para aquele lugar, sabe? Então, mas vamos falar assim, se o São Paulo ainda busca, e como é que tem esse negócio, a janela não fechou, a gente vai explicar certinho, tá bom? Tudo que tá rolando ainda nesse pós-mercado, nesse pós-fechamento de janela do tricolor. E vamos falar também das voltas, as possíveis voltas aí que o São Paulo vai ter aí no próximo jogo, né, contra o Botafogo, já no próximo domingo, dia 14 aí. Já tem jogador que já está à disposição, tem jogador que vai estar à disposição na semana que vem e tem jogador que estamos ali, na dúvida. A gente vai falar de todos eles aqui, como é que é a situação, a gente subiu matéria também lá no nosso site, tá bom? Então vamos lá, vamos para esse resumão aqui do final de semana, do que aconteceu de melhor no nosso São Paulo, querido clube do coração. Mas antes, rapidinho, para você deixar o seu like aqui, tá bom? Não se esqueça, antes de tudo, já deixa o seu like. Não vai esquecer depois, você sabe que você vai gostar do vídeo e ajuda demais, demais, demais a gente aqui do Avante Meu Tricolor, tá bom? Então, senta o dedo no like aí, tá bom? Não custa nada para recomendar esse vídeo cada vez mais. Se inscreve aqui no nosso canal se você tá chegando agora, se ainda é novo, tá bom? Se inscreve aí. O sininho, ativa as notificações também para receber sempre que tiver vídeo novo. Compartilha esse vídeo também, manda para todos os seus amigos são paulinos aí, as novidades do Tricolor. Comenta aqui também o que você está achando dessa semana, dessa parada tricolor aí da data FIFA, né? Qual a sua expectativa para a volta aí? Quais os jogadores que você espera que retorne logo? Deixe seu comentário aí que a gente gosta bastante também, tá bom? Tem outras maneiras de ajudar aqui o Avante Meu Tricolor, você já sabe, é um recadinho rápido, nós fizemos 2 anos aí, no último dia 4 de setembro, 2 anos de muito trabalho e a gente ainda não conta com nenhum grande investidor aí nos resguardando, então é um projeto independente que a gente conta muito com a sua ajuda, então se você puder ajudar um pouquinho mais, dá para você virar membro aqui no nosso canal, apenas R$ 7,99 aqui no YouTube. Você ganha algumas vantagens exclusivas. Entra lá no nosso grupo de Avante Lovers no WhatsApp, tá bom? E se você puder fazer um Pix também, ele está aqui na tela ou está em algum lugar aqui na descrição do vídeo. O Pix ajuda muito também, qualquer quantia é muito importante aqui pra gente sobreviver no Avante Meu Tricolor, tá certo? Feitos todos os pedidos, recados, vamos lá, vamos ao que interessa. Patrick Lanza, né? Patrick Lanza, até separei os números aqui para não perder. Qual que foi a do Patrick Lanza? A gente deu lá ainda no final da semana passada, né? Na quinta-feira, se não me engano, ou sexta, o Rafael Emiliano trouxe aqui no nosso portal que sim, o São Paulo estava ali com algumas propostas por Patrick Lanza e uma poderia rolar, né? Do Chipre, o time, qual que é o time do Chipre aqui? Eu anotei aqui, é o Paphos, isso, Paphos. O time que atua também o zagueiro Davi Luiz, né, o chorão ali do 7-1 de 2014, né? Ele atua lá nesse time do Chipre que está classificado para a Liga dos Campeões, né? Passou dos playoffs lá e vai disputar a fase de liga da principal competição europeia. Então o São Paulo estava com algumas propostas, tinha proposta árabe, tinha essa proposta do Chipre, mas não estava agradando. Aí, no final de semana aí, o time do Chipre dobrou mais ou menos que a proposta, né? O que agradou o São Paulo. Já é baixa, né, gente? Vamos combinar aqui que também o Patrick Lanza não atrai grandes números, né? Mas enfim, a proposta da equipe do Chipre foi... Ele aumentou, dobrou, como eu disse. Era de 100, foi para 200 mil euros, que dá cerca aí de
1 milhão e 300 mil, né, pelo empréstimo de um ano do jogador, com uma cláusula de obrigatoriedade de compra de 50% de seus direitos por 2 milhões de euros, o que dá aí quase 13 milhões de reais. Então, qual que era a proposta que agradou o São Paulo? Vamos lá, empréstimo por um ano do Patrick Lança, o time do Chipre pagaria 200 mil euros, que dá aí 1,3 milhão, né? E com uma cláusula de aquelas coisas, de produtividade, né? Se fizer tantos jogos, aí é detalhado ali em cada contrato, mas de comprar 50% obrigatoriamente por 2 milhões de euros, o que dá aí quase 13 milhões de reais, tá certo? Essa era a proposta que o São Paulo falou. Beleza. Chegamos num acordo, vamos lá. E o que o São Paulo usou, né, antes para falar, não, essa proposta é muito baixa? Falou que o Patrick Lanza era um jogador de seleção brasileira de base, né, que tinha algumas passagens por lá. E aí eu fui ver, né, eu fui atrás aqui. Ele teve realmente passagem pelo Sub-17, pelo Sub-20, ganhou título importante, inclusive. Pelo Sub-17, ele conquistou o Mundial da categoria, né? O Mundial Sub-17 ali no ano de 2019 com a seleção brasileira. E depois ele atuou também pelo Sub-20. Ele conquistou o Sul-Americano Sub-20 em 2023, disputou também os Jogos Pan-Americanos. Enfim, teve sim algumas passagens ali, mas não foi marcante, né? Depois que ele subiu ali para o São Paulo no time principal, não engrenou. Era um jogador que sim, se esperava, se falava muito dele na base ali. Mas, cara, não adianta você ter passagem por seleção. O São Paulo até fez nessa proposta aí, citando esses argumentos, né? Mas, enfim, um jogador que nunca rendeu muito bem, a verdade é essa. E teve, sim, algumas chances, né? Claro que não teve aquela sequência, mas jovem é assim. Tem que aproveitar a chance quando aparece, né? Enfim, São Paulo estava certo com o Paphos, nosso querido Paphos do Chipre. Tudo certo, tudo fechado. Até que, não, na última hora ali, porque a janela do Chipre ainda demora a fechar, né? Ela só fecha, se eu não me engano, na terça-feira, dia 9. Então eles têm ainda alguns dias aí. Na última hora ali e tal, o Patrick Lanza até, segundo informações aí, já estava esperando a passagem para viajar para o Chipre nesse final de semana, né? O São Paulo, ele treinou no sábado e nesse domingo folga. Então o Lanza já estava ali na expectativa de viajar para acertar, para assinar. Mas aí, nas minutas finais ali, que o contrato ainda não está assinado, né? A gente só crava, só fala que é oficial quando assina ali no papel. O time do Chipre resolveu baixar a pedida, sim. Falou que não iria pagar mais aquele valor ali de 200 mil, abaixou os valores acordados ali, o que não agradou o São Paulo, né? E ficou naquele impasse. São Paulo falou, não, o certo é o combinado ali, meu amigo. A gente tinha combinado a 200 mil, mais 50% por 2 milhões, e aí, você vem querer baixar agora? Aí melou, né? Foi o famoso melou, quando já tava ali as vésperas de embarcar, o cara com a malinha pronta ali, o Lanza ali, ó, só esperando, pode ir, não pode, deu ruim. São Paulo não conseguiu nem vender o Lanza pro time do Chipre, minha gente, é isso. O time, quando ele tá desvalorizado, eu já falei aqui em outro vídeo, né? A gente já comentou muito, por que o São Paulo vende tão mal assim, tão baixo, né? Comparado ao Palmeiras, por exemplo, ao Flamengo, joias da base, sim. Foi aí o Lucas Ferreira por 10 milhões, o Alves por 6 milhões, né? O Ângelo, que é um talento do Sub-17 da seleção brasileira, por 5 milhões, mas sem também... Pode ser um jogador que possa render 20 milhões daqui a pouco tempo, né? Então o São Paulo, gente, né, não ganha o Patrick Lanza, ele é o terceiro reserva, quando entra não faz nada, né? Então é um jogador que não se destacou, realmente não tem uma vitrine boa, por mais que os empresários possam ser espetaculares, de falar, não, foi campeão na base, que jogou o Sub-17, o Sub-20, cara, tem que mostrar, né? Mas então, ele tem quantos jogos no profissional? 38, se eu não me engano? Como é que foi esses jogos aí? Deu aqui 2 assistências, tal, não foi muito bem, nunca teve chance, não conseguiu agarrar a vaga, enfim. É um jogador que não atrai público. E o São Paulo nessa draga, nesse momento financeiro, vocês viram, tava brigando aqui para ter 200 mil euros e futuros 2 milhões, né? Numa possível compra aí. E não conseguiu ter esse dinheiro aí, porque é um jogador que provavelmente não vai ter grandes propostas, né? Vai ser nesse nível aí, muito nessa de empréstimo, e depois vamos ver se compra ou não, uma própria experiência, né? Já que o jogador nunca se firmou no profissional, a verdade é essa. E não é mais nenhum jovem, né? Eu tô aqui aberto a página dele, tá com 22 anos já, ou seja, já tem pelo menos 2 anos de profissional aí, né? E nunca se firmou. Nunca conseguiu cativar ali o torcedor São Paulino também. Enfim, por enquanto, negociações encerradas. A não ser que o clube volte. Cenas para os próximos capítulos, né? Que a gente fala. Cada dia tem uma conversa. Cada dia agora é isso, agora é aquilo, agora eu não quero mais, agora eu aumento o valor. Então, até este domingo que a gente tem
não tem negócio. O time baixou a proposta, o São Paulo falou não, até agora encerrado. Vamos ver se o clube volta a falar, não, então tá tudo certo, vamos naquela mesmo. Pode ser uma cartada final ali para ver se o São Paulo ia abrir mão. São Paulo não abriu, né? Então o clube pode voltar atrás. Quem sabe nessa segunda-feira a gente volte com mais informações sobre a venda frustrada, por enquanto, de Patrick Lanza, né? Lateral esquerdo aí do São Paulo o Pafos do Chipre. Eu fiz matéria sobre isso também, né? É uma matéria que deu muita repercussão, aliás, foi muito bem na audiência, muito obrigado a vocês, sobre o possível substituto, vamos dizer assim, se o Lanza sair, se fosse vendido, for transferido. O Nicolas Borger, não lembro agora o sobrenome dele, que é difícil. O Nicolas, vamos chamar de Nicolas, que é o lateral esquerdo da base. A gente vem acompanhando ele aqui no Avante Meu Tricolor desde o Sub-15, Sub-17. Muito talentoso, já encantou na Europa lá. Atua até como meia esquerda, ponta esquerda, já está jogando no Sub-20 e foi relacionado nos últimos jogos aí pelo Hernan Crespo. Passou o trote lá, você vai ver um dos carequinhas lá. É o Nicolas, é um lateral esquerdo muito ofensivo, que se encaixa como uma luva nesse esquema, né, de alas do Hernan Crespo, né, ele usa 2 alas, como vocês podem ver aqui, né, ainda está aqui no meu quadrinho aqui, ele é o ala pela esquerda aqui, que desce com tudo, né, então o Nicolas talvez possa ter essa chance um pouco minada, enfim, não sei, vamos ver como é que vai ficar, se ele vai passar mesmo, porque o Nicolas é muito mais habilidoso, é inegável que o Patrick Lanza, tem muita expectativa, é uma joia ali de Cotia, já foi considerado pelo Marca aí, a gente noticiou isso, o melhor lateral esquerdo do mundo na base, em acho que 2024, se não me engano, enfim, Barcelona de olho, São Paulo já renovou o contrato, tem matéria aqui no nosso site também, pode buscar aqui explicando tudo sobre o Nicolas, que é um jovem aí de muito futuro no tricolor, tá certo? Agora vamos lá, vamos falar rapidinho da busca pelo 9. Por que eu vou falar rapidinho? Porque o meu companheiro Rafael Emiliano já fez um vídeo, está aqui, ó, estou olhando para ele. E o futuro sem Marcos Leonardo? São Paulo vai procurar outro centroavante no mercado? Dá tempo. O Rafael já fez um vídeo aqui, ó, na sexta-feira, tá aqui no nosso canal, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, né? Ele falou tudo sobre a busca do São Paulo e revelou, claro que o São Paulo tem aí, vamos explicar direitinho, né? A janela já fechou. A janela de transferência fechou no último dia 2, né? Terça-feira. Só que, beleza, não pode mais contratar ninguém, não pode mais, né, registrar novos caras que tenham outro vínculo ali. Os jogadores sem contrato, até do dia 2 lá, casos de Abubakar, Paco Alcácer, né, esses nomes todos que você ouviu aí por muito tempo, o São Paulo vai contratar. Esses jogadores estão livres no mercado, né, sem contrato, já estavam desde aquela data, eles podem assinar com qualquer clube, né, aqui do Brasil. Então, é claro, o São Paulo falou, bom, o que eu posso fazer agora? É jogador sem contrato, né? É isso que eu posso fazer. Aí é empresário, a gente apurou que sim, alguns nomes foram sugeridos aí ao São Paulo, né? Só que sempre vai esbarrar no dinheiro, gente. Por isso que a gente não vai... Aí, como o meu amigo Rafael falou, a gente não tem os nomes ainda, mas daqui a pouco o pessoal vai repercutir aí, vai falar em Abubakar, porque é isso. Você coloca lá, é moda isso, hoje em dia no Transfer Market lá. Jogadores sem contrato. Faz lá a tabelinha. De maior custo. O primeiro é o Abubakar, por isso que se faz tudo isso. O segundo é o Paco Alcácer. O terceiro é esses famosinhos assim. E por que não dá pra vir? Por que não tem nenhuma esperança nisso? Porque é muito caro, gente. É muito alto o salário. Foi confirmado, né? Nosso companheiro aí, Jorge Nicola, falou que sim, esses nomes foram até olhados e pensados, né, pro São Paulo. Bom, tem negócio? Aí você vai ver, bom, Abubakar, como é que é o negócio? Bom, o negócio é que ele ganha 2 milhões por mês. Bom, não tem negócio. É simples assim, não tem nem conversa, tem nem, sabe, vamos ver, que nem o Marcos Leonardo, que o jogador falou, não, eu abro mão do salário, mesmo. Por isso que teve uma novela. Agora, Abubakar, 2 milhões. O Alcácer lá, não sei se é Paco, eu tô falando Paco aqui, se é Pablo, enfim, o Alcácer, vocês sabem, o espanhol lá, né? Mas não vou perder tempo aqui com um jogador que não tem nenhuma chance de vir. Também é 1,5 milhão, jogador que passou por Barcelona, por Borussia Dortmund, é salário nível top aqui, nível de Lucas, nível de Oscar, nível de Caleri, né? Que o São Paulo não vai pagar por um jogador, por um Abubakar, com todo respeito, né? Brilhou lá na seleção camaronesa, mas também já é veterano, né? Já vem jogando, gente, em clube turco, em clube árabe, jogou no Al Nassr recentemente. Então, assim, é salário lá em cima. Então, não existe. Não cai em clickbait, você sabe, né? Caça-clique, o famoso caça-clique. São Paulo vai contratar Abubakar e Paco Alcácer, torcida sonha. Não vai, gente. Vamos ter um pouco de senso. Só um pouquinho de senso. Não precisa nem de apuração. Porque quanto custa um Abubakar? 2 milhões por mês. São Paulo tem? Não tem.
Não tem, não, senão era para trazer o Marcos Leonardo. Não vai trazer jogador que viesse por menos que por mais que o Marcos Leonardo estava pedindo, né? E por mais que ele tenha baixado também. Então o São Paulo não vai fazer nenhuma loucura, né? E nisso tá tudo lá detalhadinho, meu amigo Rafael já falou, que vai olhar se surgir um jogador que ganhe ali o que o São Paulo pode pagar, né, sem contrato, mas não vai ser famoso, não vai ser gringo, porque esses caras têm outros, tem empresário chorando, não, ó, tem que ganhar tanto, né? Então teve conversa é uma coisa que nem você conversa, Ligia, você pode conversar. Você tá passando ali, ó, você, o trabalhador ferrado que tá saindo do trabalho, você olha, pô, uma mansão ali no Morumbi, né, perto ali do estádio Tricolor, pô, tá lá o corretor na frente, pô, quanto que custa essa mansão aí? Ah, essa mansão aqui custa 5 milhões. Ah, pra mim não vai dar. É uma conversa, você teve a conversa, você chegou lá, quanto custa essa casa? 5 milhões, eu ganho 5 mil por mês, não vai dar, acho que não cabe no meu orçamento. Pronto, você conversou, você teve interesse, né? O corretor pode ter falado pra você, não, por 4 milhões eu fecho. Teve ali um negócio, um pré, né? Mas você falou, puta, não dá. Entenderam como é que funciona? Então, Abubacar, Alcácer, é tudo assim. É a mansão no Morumbi que o São Paulo não tem a menor. Mas, pergunta, vai que, pô, tá com um cupim lá, o cara faz por 1 milhão, você faz uma loucura, pede um empréstimo, entendeu como é que é? Então é isso, as famosas oportunidades de mercado. Então, sem mais delongas, não teve novidade. O São Paulo agora não foi atrás do Abubacar e recusou. Não. Nada disso. Vamos ter pezinho no chão, tá? Claro que sim. Como eu falei, teve negociações aí, teve conversas, né? Conversas, melhor dizendo. Pausa para água aqui. Conversas, que eu tô falando aqui há mais de 15 minutos já com vocês, né? Preciso também molhar o bico. Conversas, como eu falei, apenas de saber valores ali, empresários, claro, tentando colocar, ó, pô, vocês conseguem, ó, tem esse jogador, tem aquele. A gente apurou aqui que cerca de 4 nomes aí, né? Entre esses gringos aí foram analisados, avaliados, mas segue, por enquanto, sem nenhum 9 específico, somente o Dineno, tá? Porque você sabe, né? Caleri, Rian Francisco e André Silva, infelizmente, se machucaram. Vamos pegar esse gancho legal que eu fiz aqui para falar dos lesionados. Quem é que volta, quem que não volta. O São Paulo está em data FIFA. Eu subi uma matéria explicando tudo, todos os detalhes de todos os jogadores que estão em recuperação pelo Tricolor nesse domingo, né? Que está de folga hoje e folga segunda. Então folga dupla aí, mas na segunda-feira alguns dos jogadores que estão se recuperando aí, né? Vão trabalhar. Então é treino, é folga pro elenco completo, menos os em recuperação, tá certo? Quem que tá em recuperação, quem que vai voltar? Bom, vamos começar por quem já voltou, né? Que também não jogou. Alisson. O volante Alisson, ele tava com dores ali no quadril contra o Cruzeiro, foi desfalque, já voltou. Treinou normalmente, fez um jogo treino inclusive contra o Sub-20, aí você pode ver os gols aqui no nosso canal também. Atuou lá pela equipe de Crespo, né? Nesse sábado, enfim, Alisson já está 100% recuperado, é certeza que será relacionado contra o Botafogo no próximo dia 14, domingão, tá? Na volta do Brasileirão. Quem tá mais perto, depois do Alisson? Arboleda, o jogador ainda falta só ser integrado. Pronto, tá liberado. Mas não, já vem fazendo muitos trabalhos físicos com bola, inclusive. Né? Não participou desse jogo Sub-20 aí, contra o Sub-20, né? Mas, enfim, trabalhou no sábado também. Deve ser um jogador que na segunda-feira vai fazer os últimos ajustes ali para ficar 100% nessa semana, porque é outro que vai voltar sim contra o Botafogo. Já está em fase final de recuperação. Rigoni também deve ser novidade, né? Ele não está lesionado nem nada, mas fez seu primeiro treino realmente à Vera nesse sábado, né? Com o São Paulo. Então ele vai pegar ainda nessa semana aí. O São Paulo volta aos treinos na terça. Vai ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado aí. 5 dias o São Paulo vai ter aí para se preparar contra o Botafogo. Então o Rigoni também deve ficar à disposição, tá? Quem também está bem avançado, deve estar nos último mês aí talvez, Luiz Gustavo, sim, o volante, teve tromboembolismo pulmonar, lembram? Foi um caso grave ali, pesado, mas graças a Deus se recuperou muito bem. É um jogador que sempre cuidou da sua saúde, fino, magrão também. Está trabalhando com bola, está no mesmo estágio ali de recuperação do Arboleda, claro que não vai voltar tão logo, mas fazendo os mesmos trabalhos, né, eu quis dizer. Então ele deve ficar esse meizinho ainda aí, nós estamos hoje dia 7, né, de setembro, e depende muito da recuperação, né, é difícil avaliar prazo, o próprio São Paulo não gosta de falar, mas a expectativa é que pro início de agosto aí, depois esse mês decisivo aí, que vai ter os 2 jogos de quartas de final da Libertadores, né, contra a LDU, dias 18 e 25 de setembro,
Jogo primeiro lá em Quito, dia 25 aqui no Morumbi. O Luiz Gustavo, quem sabe, volte para depois disso. Esperamos com o São Paulo classificado às semifinais, tá certo? Então é dia a dia aí. O Luiz Gustavo teve um caso muito sério. Ele ainda está tomando medicamento, que não pode cortar para sair sangue, né? Então ele não pode ter ainda contato ali com outros atletas. Enfim, vamos ver avaliando a recuperação de Luiz Gustavo. Vamos lá, próximos. Quem deve voltar então? Contra o Botafogo já falou, Alisson volta, Arboleda volta, Rigoni muito provavelmente também vai ser relacionado. Marcos Antônio, esse é esperado para voltar no primeiro jogo já, de quartas de final, como eu falei, da Libertadores, contra a LDU, dia 18, né? É uma quinta-feira, é isso? Daqui duas quintas-feiras. Então ele tem mais 2 semanas praticamente para se recuperar. Esse foi o prazo que o São Paulo deu ali. Ele já está trabalhando com bola também, já está em seu estágio de recuperação. Deve voltar sim contra a LDU, né? Tem também o volante Hugo, que pode ser uma novidade. Se você não conhece o Hugo, ele foi campeão da Copinha aí com a base sub-20, já era um jogador que ia estourar a idade, 21 anos, e já ia ser integrado, só que ele se lesionou justamente na final. Lesão séria também, rompeu o ligamento e na final da Copinha, né? Em janeiro, dia 25 de janeiro. Muito provavelmente pode voltar aí, quem sabe, aí no final do ano, né? Hugo, já falei então. Oscar e Caleri seguem na seu processo ali. O Oscar está dentro do prazo, não tem nada de extraordinário, nada de estar demorando mais, não. Foi de 6 a 8 semanas aí o prazo de recuperação do Oscar, que é o que está se cumprindo mesmo. Também é um jogador que, quem sabe, pro segundo jogo de volta de LDU, né? Lá pro dia 25 no Morumbi, né? Quem sabe pode ser, dependendo da evolução, tudo depende muito, mas pelas previsões, o Oscar pode estar para o jogo de volta, sim, o segundo duelo contra a LDU. O Caleri ainda não tem previsões, tá? Ele já está evoluindo muito além do que era previsto, né? Vocês falavam que ele ia perder o ano, mas não. Já está trabalhando com bola, já está aí no seu recondicionamento, né? É um jogador que muito provavelmente também ali em outubro, quem sabe novembro, para esse último mês, aí uma reta final, quem sabe o São Paulo nas finais da Libertadores pode ter o Caleri. É por isso até que o pessoal tá assim, pô, mas não vai ter o 9, mas o Caleri tá aí, ó, tá treinando. Então o Caleri tá numa recuperação muito boa. Ainda sem prazo de volta, tá, gente? Então, Marcos Antônio, muito provável aí, a expectativa. Primeiro jogo contra a LDU, tá? Lá em Quito, deve estar de volta o volante motorzinho do São Paulo. Oscar, viu expectativa então pro segundo jogo das quartas de final contra a LDU, no Morumbi. Caleri, a gente não pode prever muito ainda, tá bom? Deixa eu ver se eu falei de todos aqui. Assim, e aí tem aqueles que ainda estão mais longe, né? Um pouquinho. André Silva, que ainda tá naquele processo, até agora não fez operação. A recomendação do doutor é sim de procedimento cirúrgico. O André Silva não tá querendo, tá batendo o pé, tá fazendo lá o processo, enfim, contra a recomendação médica mesmo, mas quem decide é o atleta, né? O próprio Dr. Cohen falou isso daí. Então o André Silva tá se tratando lá no Refis. Não volta a jogar esse ano, isso daí, com ou sem operação, tá? Com ou sem cirurgia, o André Silva não volta esse ano. Isso é fato. Ele só vai ver se realmente há necessidade de cirurgia ou não. E o Lucas Moura, né? O Lucas Moura a gente acha que ainda mais um mês aí ele também está em trabalhos no Refis. Você sabe, fez uma mini cirurgia também ali para retirada de fibrose, né? Tão falada lesão aí no joelho dele, que desde março aí vem afligindo o Lucas, que não consegue jogar. Enfim, também tá fazendo seu trabalho no Refis, deve ter mais um mesinho aí para sair, para começar a trabalhar com bola. É um jogador que ele mesmo falou, não acha que deve ter condições contra a LDU, acho que é um jogador lá para outubro também. Se o São Paulo passar pela LDU, volta aí junto com o Oscar aí, né? Quem sabe o Luiz Gustavo. São Paulo pode ter nomes importantes aí. Imagina voltar Lucas, Oscar e Luiz Gustavo para uma fase decisiva, semifinal de Libertadores. Bons nomes, né, minha gente? Bons nomes. Bom, acho que eu consegui falar de tudo, fazer um panorama aí. A gente fala, não tem notícia, não tem nada aí, ó. Falei 25 minutos para vocês de tudo que aconteceu nesse final de semana tranquilo, tá? Era para ser calminho, data FIFA, sem jogos, mas vocês verem, mercado da bola, Patrick Lanzaia, não vai mais, camisa 9, muitos nomes falados por aí, e todas essas voltas aí, né? O São Paulo, como eu disse, treinou no sábado, folga domingo e segunda. De terça a sábado, treino, a Vera, ali ó, pauleira, os jogadores das seleções, Ferrarese, Tapia e Bobadilla vão voltar no meio de semana. A data FIFA se encerra no dia 9, né? Só lembrando, eu esqueci de explicar isso, né? O São Paulo, então, ele pode inscrever jogadores até o dia 12.
naqueles jogadores free agents, né? Os jogadores livres no mercado, né? Um camisa 9, no caso, tem até o dia 12 aí, que é a sexta-feira que vem aí. Então, se o São Paulo conseguir alguém, pode mudar essa lista para Libertadores até o dia 12, tá? Lembrei disso falando das datas aí, né? Porque, como eu disse, o São Paulo tem esses dias de treino para jogar contra o Botafogo, depois, na próxima quinta-feira, decisão contra a LDU. Como eu ia dizendo, os selecionados aí, os convocados voltam no meio de semana, também devem jogar contra o Botafogo. Tapia, Ferrarese e Bobadilla. Tá certo? Esse foi um resumão aí, o apanhadão do final de semana, do feriadão de 7 de setembro, de tudo que aconteceu no São Paulo. Deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu like aqui que ajuda demais a gente, torcedor, torcedora do São Paulo. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações aqui no sininho, comenta, curta, compartilhe. Faça o Pix se possível, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente volta segunda-feira, terça, todo dia tem vídeo novo aqui no Avante Meu Tricolor, você sabe, tá bom? Grande abraço, até a próxima.